gente nesse caminho afora durante essa nossa jornada. E agora, então, todas as quintas-feiras, a minha intenção é essa, trazer para você aqui um pouco dessa experiência, um pouco desse conhecimento, não é? A gente não tira da gente, não sai da gente essa coisa do professor, né? Então, eu que fui professor universitário há muito tempo, de graduação e pós-graduação, então, essa coisa de dar aula, né? Essa coisa de a gente ser professor. Tá chegando aí, ó, meu irmão querido, Márcio Heraldo, lá de São Paulo. Né, Márcio? Essa coisa de professor não sai da gente, né? A gente tá sempre querendo ensinar, não é assim? Eu acho que é missão, né, cara? É missão. E para mim é um propósito realmente de vida. Trazer para vocês aqui nessas aulas de quinta-feira à noite, esses encontros nossos de quinta-feira à noite, que eu ainda chamo de aula, trazer para vocês nessa quinta-feira à noite essa minha experiência, meu conteúdo, trazer para vocês, né, o conhecimento e a experiência que a gente adquiriu durante esses 30 anos aí de caminhada, compartilhar com você para que, da mesma maneira que a gente vem enxergando a vida de maneira diferente, transformando a minha vida e a vida das pessoas que trabalham conosco, que a gente tem a oportunidade de ajudar, não é? Transformar a sua vida também, poder trazer informações que possam também transformar a sua vida. Então, por isso, nós estamos aí nessa quinta-feira maravilhosa, já, graças a Deus, com o tempo, né, já um pouco mais aquecido. Então, essa é a nossa intenção de todas as quintas-feiras, aqui à tarde, nesse meio que final de tarde, meio que happy hour, né? A gente pegando aí o início da noite, trazer um pouco desse material, um pouco desse conteúdo para vocês, um pouco dessa experiência, um pouco dessa bagagem que a gente tem juntado aí durante todos os 30 anos. E é claro que pode ser um bate-papo, né? Vocês podem colocar daí as suas perguntas, vocês podem interagir daí, né? A gente vai conversando. Quem nos assistir aí, quem nos assistir durante o dia, em outros dias, às vezes não tá nos assistindo aí presencialmente. Se quiser depois deixar algum comentário, né, deixar perguntas lá no nosso direct também, fique à vontade, eu faço de tudo, né, vou fazer todo o possível para poder respondê-los também, né, para poder a gente interagir e a gente trabalhar em função disso, né, trabalhar em função desse compartilhamento aí de informações. Então, fique à vontade, né, para você poder também interagir conosco aí, fazer alguma pergunta, né, se tiver alguma dúvida, estou aqui à sua disposição, né? Nós já estamos trabalhando, eu já estou trabalhando há alguns encontros nossos, se não me engano, nos nossos 3 últimos encontros, eu venho falando sobre a questão da transição de carreira, né? Chamando a atenção aí para algumas pessoas que, de certa maneira, esteja numa fase da sua vida que esteja ou querendo potencializar a sua carreira ou mesmo querendo se transferir de uma carreira para outra, não é? Mudar de emprego, mudar de empresa, fechar uma empresa, abrir outra, abrir um novo negócio, não é? De alguma forma, às vezes, mudar radicalmente, né? Tem pessoas que às vezes estão aí buscando uma mudança radical na sua vida, ou então, às vezes não buscando uma mudança radical, mas procurando dentro da sua própria carreira um caminho diferente, uma potencialidade diferente, né? Buscar encontrar dentro, talvez, da sua própria jornada, facilitar essa jornada, transformar essa jornada de maneira mais positiva, não é? Ou mesmo, talvez, realmente chegar um momento da sua vida que você queira mudar, não é? De alguma forma. Então, nós estamos aqui, alguns encontros, né? Já, se não me engano, já nos últimos 3 encontros, eu tenho vindo conversando com vocês aqui sobre transição de carreira. No nosso primeiro encontro desse grupo de encontros, eu falei aqui sobre algumas dores a respeito dessa transição de carreira, insegurança, medo de tomar decisões,
a dificuldade de trabalhar o autoconhecimento, a dificuldade de encontrar novas oportunidades no mercado de trabalho, a dificuldade de transitar, né, da zona de conforto para uma zona mais desconfortável, não é? E aí no meio existe a procrastinação, que muitas das vezes ela funciona como autodefesa das suas próprias emoções, né? Entre você sair da zona de conforto, o que nós chamamos de zona de conforto? Aquele lugar, aquelas suas atividades, aquela sua rotina que você tem feito todos os dias. Você entra numa zona de conforto, né? Nós chamamos zona de conforto quando você está numa rotina de trabalho. A zona de conforto não é necessariamente um lugar onde você para, né? Onde você relaxa, não é isso? Onde você para relaxar. Não é bem assim. A zona de conforto é todo lugar que você está, todo ambiente em que você se encontra, toda situação que você se encontra, que é uma situação de rotina, que é um lugar de rotina, onde você vai todos os dias, você trabalha todos os dias, você começa o dia, termina o dia e você faz o que precisa de fazer, sempre fazendo a mesma coisa, com aquela velha desculpa que eu não tenho tempo para nada. Isso é zona de conforto. Então, isso é prejudicial, né? Você se envolver numa rotina de trabalho, né? Tem empresários, por exemplo, que passam o dia todo em reuniões, não é? Isso é a zona de conforto dele. Tem outros empresários que passam por pressão o tempo todo. Isso é uma zona de conforto dele, não é? Se nós pegarmos alguns exemplos limítrofes, né? Por exemplo, o bombeiro, né? O profissional de bombeiro, né? Bombeiro militar, por exemplo, ele passa por pressão, não é? Ele é acostumado, ele é habituado a passar por pressão, combater o fogo. Aquilo ali é uma zona de conforto dele, por exemplo, não é? Um médico que trabalha, um médico intensivista, não é? Que está sempre lá dentro da UTI, cuidando de pacientes que estão ali num estado crítico de saúde. Aquilo ali é a zona de conforto dele. Então é importante a gente observar isso na nossa existência, né? na nossa experiência de vida, no nosso dia a dia. Tudo aquilo que você faz rotineiramente, ok? Aquilo é a sua zona de conforto. Então, quando nós estamos falando nesse tema que a gente tem conversado aqui, não é? Muitas das vezes, quando você vai tomar novas decisões, você quer caminhar para uma transição de carreira, por exemplo, que é o nosso tema aqui dos últimos encontros nossos, às vezes sair da zona de conforto e passar para um ambiente menos desconfortável, existe ali no meio a procrastinação. E muitas das vezes, a procrastinação ela é um ato de defesa das suas próprias emoções. E aí isso precisa de ser identificado para que você possa, então, trabalhar em função disso. Então, lá no nosso primeiro encontro dessa série que nós estamos conversando, eu falei lá naquele primeiro encontro dessas dores, né? Então, insegurança, como eu estava dizendo, medo de tomar decisões, a dificuldade de tomar decisões, a dificuldade de trabalhar o autoconhecimento, a dificuldade de você encontrar novas oportunidades no mercado, não é? A dificuldade de vencer as procrastinações, a dificuldade de sair de uma zona de conforto e enfrentar uma zona mais desafiadora, a dificuldade de enfrentar desafios, o medo disso tudo. Então, lá no primeiro encontro, nós falamos bastante sobre essas dores, não é? No segundo encontro, eu passei um exercício prático para você começar a trabalhar um pouco o autoconhecimento. Trabalhando o autoconhecimento, você começa a ter autodomínio, você começa a se encontrar, você começa a se conhecer um pouco mais. E aí, se conhecendo um pouco mais, você melhora a autoestima, você melhora as suas tomadas de decisão, você melhora a sua autoconfiança, não é? Porque muitas das vezes, esses sentimentos que nós temos é a ausência, é a dificuldade que nós temos de administrar as nossas próprias emoções, porque nós não nos conhecemos.
Isso é a grande verdade, né? Nós temos dificuldade de gerenciar muitas das nossas emoções porque nós não nos conhecemos efetivamente. Então eu passei um exercício no nosso segundo encontro dessa série, que foi o exercício da chave. Você sentar consigo mesmo, pegar um caderno e escrever sobre você de acordo com um padrão que eu ensinei, um padrão que eu ensinei, que é uma técnica que geralmente eu utilizo nos meus trabalhos de mentoria, que é a chave, né? Você escrever sobre você escrever sobre o que você conhece, sobre as coisas de que você sabe, as suas habilidades, o que você consegue pegar dessas coisas que você conhece e colocar em prática efetivamente, com excelência. E aí nós temos então a habilidade, a atitude, que é o seu desejo interno. Qual é o seu maior desejo interno? Qual é o seu desejo central? O seu desejo central. Não é o desejo central em relação a terceiros. Por exemplo, eu quero fazer a família melhor. Eu quero dar conforto para a minha família. Eu quero educar os meus filhos. Eu quero que a minha família seja uma família amorosa. Eu quero fazer com que o meu negócio seja um negócio de sucesso. Não. Qual é o seu desejo central? Qual é a sua atitude central, não é? A atitude central, aquela atitude que faz verdadeiramente você se movimentar, não é? Que gera o que nós chamamos de motivação. Né? Nós temos algo por trás da motivação, abaixo da motivação ainda, que é o dínamo, que faz o que realmente a sua motivação precisa de fazer. E está ainda, né? Antes da motivação e antes da disciplina. Que é o que muita gente também confunde, né? Muitas pessoas confundem disciplina com motivação e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? A disciplina, a motivação é aquilo que te move por dentro, né? A motivação é aquilo que te dá prazer de fazer. A motivação sempre está conectada ao prazer de fazer o que você gostaria de fazer, não é? Ela está conectada à sua autonomia, ela está conectada ao seu propósito, né? E a disciplina não, a disciplina é você fazer aquilo que precisa de ser feito. Faça chuva, faça sol, chovendo canivete, você estando doente, disciplina é aquilo que você sabe o que tem que fazer e faz, verdadeiramente. Pode estar cansado, pode estar com dor de barriga, você pode estar do jeito que for, mas você faz, não é? Pode estar destroçado, como eu aprendi, quando eu aprendi, por exemplo, na minha época de militar, né? Eu tive aí uma grande, né, na fase da minha vida, nessa minha jornada de experiência, eu tive uma fase militar, né? Então a gente ouvia lá no batalhão, por exemplo, a gente ouvia na caserna, né? O soldado, quando morre, ainda anda 10 quilômetros para chegar no quartel. O soldado morre no quartel. Não é assim? Isso é disciplina, né? Fazer o que tem que ser feito, né? Da chave, então, o C de conhecimento, do saber, o H, que é da habilidade, o A é desse desejo central, o V de valores, quais são os seus valores, quais são as coisas mais importantes que você tem dentro de você, que baliza de maneira moral e ética todas as suas atitudes, todas as suas posturas, né? Então, quais são os seus valores? E o E da chave, que é a estratégia, que é o como você utiliza, como você faz, quais as ferramentas, qual é o instrumental, quais são os recursos importantes necessários que você utiliza para que você possa, então, executar essas 4 questões anteriores. Isso nós fizemos no nosso segundo encontro. No nosso terceiro encontro, no encontro de quinta-feira passada, eu trouxe, além disso, eu trouxe os 3 pontos importantes que precisam de constar na sua agenda, para que você possa trabalhar esse autodesenvolvimento, para que você possa trabalhar efetivamente, não é, a sua jornada, para que você realmente possa avançar na direção dos seus objetivos. Quais são os 3 pontos importantes? Primeiro, saber ouvir na essência. Isso é extremamente importante hoje nas relações humanas. Você saber ouvir.
numa relação humana, numa relação profissional, numa relação familiar, numa relação com seus amigos, não é? O que é mais importante? Olha só, vou te fazer essa pergunta, você vai entender efetivamente o que nós chamamos de ouvir na essência. Você que está aí me acompanhando presencialmente, quiser dar um alô para nós aí, pode chegando aí, pode dar um alô para nós aí, um oi, uma boa noite. Fiquem à vontade aí para conversar um pouco com a gente aí, gente. Olha, chegando bastante gente, que legal, estou muito satisfeito. E para você que vai nos assistir durante o dia ou depois, né, nesse nosso ponto de encontro, olha só, vou te fazer uma pergunta. Quando você está se relacionando com alguém, seja relacionamento profissional ou não, tá? Isso é muito importante a gente observar isso. O que é mais importante? O que é mais importante? Você na relação ou o outro? É mais importante você chamar a atenção ou você dar a atenção ao outro? Principalmente nas relações comerciais, né? Se tiver algum vendedor aí me ouvindo, né? Isso é uma excelente técnica de venda. O que é mais importante? Você chamar a atenção para você ou você obter a atenção do outro? É mais importante numa relação você ou o outro? Você ou o interlocutor? Quem é mais importante? Quando você descobre isso, quando você sabe se classificar dentro dessa questão, dentro desses parâmetros que eu estou te oferecendo aqui, você vai entender o que é ouvir na essência. Quando nós nos colocamos numa posição em que eu não sou o mais importante é o outro, eu consigo ter a atenção no outro. Eu consigo observar mais o outro. Eu consigo direcionar os meus sentidos, visão, audição e sensação, para o outro. Então, numa comunicação eficaz, numa comunicação assertiva, ouvir na essência é você então se deslocar dessa posição. Você sair da posição de mais importante. Você não é mais importante. O mais importante é o outro. Então a gente consegue ouvir o outro. Esse é o primeiro ponto. Saber ouvir na essência. Saber ouvir de verdade. Saber ouvir de maneira assertiva. Não é? Você realmente compreender o outro. O segundo ponto importante está na chave. São os seus valores. Qual é a sua postura? O que você tem dentro de você que baliza a sua moral e ética? Isso é o segundo ponto mais importante. E o terceiro ponto mais importante, aprenda a aprender. Se existe uma coisa extremamente importante para nós, muito importante nas nossas relações, principalmente para que a gente possa vencer nossos desafios, quanto mais você aprende a aprender com seus desafios, melhor você fica. Melhor você está. Melhor você se transforma. Mais fácil você consegue alcançar os objetivos que você precisa de alcançar. Quanto mais você então vai construindo essa experiência dentro de você, do aprender a aprender, melhor você vai ficando. Então olha só, nesses 3 últimos programas, né, nós já juntamos aí uma série de uma quantidade boa de informações. Quem quiser assistir todas essas lives, se você não conseguir assistir aqui no próprio Instagram, né, na minha própria página aqui, vai lá no meu canal do YouTube, César de Aquino. Todas essas aulas estão lá gravadas para você. Você pode pegar, você pode assistir as aulas, você pode copiar o link, passar o link para os seus amigos, passar o link para o seu time, reunir o seu time aí, a equipe aí na sua empresa, compartilhar essas informações com quem você quiser. E esse é o meu propósito.
e eu preciso da sua ajuda. Compartilhe essas informações com o maior número de pessoas possível. É isso que eu quero. É por isso que eu estou aqui. Eu quero compartilhar essas informações para o maior número de pessoas possível. Esse é o meu propósito. Que isso chegue ao maior número de pessoas possível e a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível, né? Então vai lá no canal, se inscreva lá, aciona o sininho lá, que sempre quando chegar coisa nova você já vai receber a notificação. Então essas 3 aulas já estão lá. E hoje? Hoje o que eu quero trazer para vocês? Hoje eu quero trazer mais uma informação importantíssima. O meu objetivo hoje com você aqui é trazer para você, para que você continue trabalhando o seu autoconhecimento, para que você continue trabalhando em você esse empoderamento para que você possa se transformar, para que você possa, se realmente é isso que você deseja, fazer uma transição de carreira, ou potencializar a sua carreira, ou encontrar novos caminhos, ou então migrar da sua zona de conforto, né, para uma zona mais ativa na sua vida. Eu quero trazer para você hoje aqui os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Você conhece esse livro? Esse livro foi escrito em 1985. O autor, né? Fui falar o nome do autor aqui, deu branco, não é? Mas daqui a pouco eu me lembro aqui do autor já. Eu fui falar o nome dele, deu branco aqui. É o Alzheimer chegando. Não é? Steve Covey, aí ó. Ah, pronto, graças a Deus. O Alzheimer foi embora. Steve Covey, quando escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, em 1985, 1986, foi um sucesso esse livro. Foi um sucesso. Ele foi best-seller por muitos anos. Por muitos anos. Realmente é um best-seller. E para nós da área de gestão, para nós da área de relacionamento, para nós da área, e para você, se você estiver aí na área de RH, por exemplo, né? Se você estiver aí na área de alta performance, por exemplo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é um livro excelente. E em 1989, mais ou menos, ele escreveu, o Steve Covey também, antes de falecer, em 95, ele escreveu o 8º hábito, não é? Eu quero trazer para vocês aqui os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para te ajudar a potencializar a tua vida. Potencializar a tua vida profissional, potencializar a tua vida pessoal. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes são hábitos que daqui a pouco você vai observar. Os 3 primeiros hábitos, eles são relacionados ao seu autodomínio. Você ter domínio de si mesmo, você trabalhar em você mesmo condições para que você possa ter potencialidade na sua vida, para que você possa realmente se transformar, para que você possa aprender com você, para que você possa moldar em você instrumentos, condições, recursos importantes e necessários para que você possa melhorar a sua vida, para que você possa avançar na sua carreira. Os 3 primeiros hábitos são os hábitos relacionados ao seu domínio, ao seu autodomínio. Os outros 3 hábitos, então, o primeiro, o segundo e o terceiro hábito, são os hábitos de autodomínio. O 4º, o 5º e o 6º hábito são hábitos relacionados ao outro, relacionados à sua relação com o outro. Ok? Como que você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta em qualquer circunstância. Na empresa, em casa, na família, na sua igreja, na sua comunidade, no seu clube de serviços, no seu ciclo de amizade. Ou seja, para que você possa melhorar as relações com o outro. E o 7º hábito? O 7º hábito é o segredo de tudo. O 7º hábito é a renovação contínua. Por que renovação contínua? Porque os nossos hábitos, bons hábitos,
precisam de ser exercitados. Então nós precisamos de uma renovação contínua destes hábitos em nossa vida. Nós precisamos de uma renovação continuada, não é? É a melhoria contínua, é o que os japoneses chamam de Kaizen, não é? Então nós precisamos de manter esse fluxo, em harmonia, nós precisamos de manter esse fluxo em constante movimento. Então os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, eles são regidos por essas 3 bases. A primeira base, que é a base do autodomínio, a segunda base, que é a base da relação com o outro, e a terceira base, que é a base da renovação contínua. Ok? Então vamos lá. Pega um caderno, pega um papel, pega uma caneta, escreva, anote aí os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para que você possa colocar em prática na sua vida. Hábito. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho de hábito. O hábito, o que é um hábito na vida da gente? Não é? Hábito é tudo aquilo que você coloca em prática de maneira rotineira e que você faz na sua vida de maneira mecânica, sem pensar. Isso é um hábito, não é? Tudo aquilo que você desempenha, tudo aquilo que você desenrola, tudo aquilo que você executa na sua vida de maneira impensada, aquilo ali é um hábito, não é? Nós temos muitos bons hábitos e temos muitos maus hábitos, não é assim? Como é que eu consigo mudar o meu hábito? Como é que eu consigo mudar, então, um hábito, não é? O hábito, a palavra hábito, já vem da palavra habitual, não é? Então, é aquilo que eu desempenho rotineiramente, não é assim? Para que eu possa mudar um hábito, não é? Ele funciona, ele está instalado na nossa psique, ele está instalado na nossa memória já de longa duração. Os nossos hábitos, eles não estão instalados na memória de curta duração. Nós temos essa divisão da nossa memória, né? A nossa memória se divide em memória de curta duração e memória de longa duração. A memória de curta duração, que nós chamamos de racional, ela é simplesmente 5% daquilo que eu penso, dos meus registros, da minha percepção de vida, do meu dia a dia. Ela representa só 5%. Inclusive é chamado por muitos autores de memória burra, não é? Porque o racional, né, nós não estamos completo com ela, não é isso? É a memória burra nossa, é a memória latente, ela é uma memória que ela foge rápido, é uma memória que ela só acontece na hora, ela só está sendo utilizada na hora, depois ela some, não é isso? A memória de longa duração, chamada de memória inteligente, ela representa 95% dos nossos registros. Então o hábito ele está instalado lá na memória de longa duração. Então quando eu preciso de mudar um hábito, eu preciso de desempenhar, eu preciso de fazer um exercício, não é? E existe um autor chamado Porter, não Michael Porter, mas é um outro Porter. Ele diz o seguinte: todo processo de mudança, todo processo de transformação de hábito, ele passa por 3 fases. Nós precisamos de descongelar um hábito, nós precisamos de colocar um hábito, precisamos colocar um novo hábito no jogo e depois congelar esse hábito de novo. E esse período, dependendo do seu hábito, você consegue mudá-lo em 21 dias. Mas efetivamente você só consegue mudar um hábito depois de 180 dias. Ou seja, é um processo diário e contínuo, é um exercício você fazer isso. E precisa de ser um exercício diário e contínuo. Precisa de ser um exercício constante. Você não pode fazer hoje, aí amanhã você não faz, aí depois da manhã você não faz, aí você deixa para a semana que vem, aí você não muda. E outra questão extremamente importante, como ele está
ancorado, como ele está registrado lá na nossa memória de longa duração, você precisa de constantemente pensar nele. Você precisa de criar condições que o seu cérebro comece a se alimentar dele cotidianamente, rotineiramente. Como, por exemplo, pregar papéis, pregar bilhetes, pregar lembretes na parede, no computador, no guarda-roupa, no banheiro, por exemplo, para o seu cérebro ficar vendo aquilo lá todos os dias. Por exemplo, não é? Para que você comece a descongelar. Você vai lá na memória de longa duração. Gente, para vocês terem uma ideia do que é memória de longa duração, quem já assistiu Divertidamente? Quem assistiu o primeiro filme do Divertidamente vai se lembrar de uma cena que lá no painel de controle, quando chega as bolinhas, não é? Tem um momento lá que quem está lá no painel de controle lá fala assim, ah não, aquela bolinha, aquela memória foi esquecida. E ela fica cinza e cai lá no lixo, não é? Então, os nossos hábitos estão lá na memória de longa duração. Algumas estão lá naquelas prateleiras guardadas, bonitinha, né? Tudo lá organizado, vocês lembram? Aquela organização maravilhosa, né, dos nossos registros. E outros hábitos estão lá no lixo das memórias, estão lá nas bolinhas cinzas, não é? Então, às vezes, nós temos que ir lá mexer no lixo. Gente, sabe o que é trabalhar autoconhecimento? Sabe o que é trabalhar autoconhecimento? Trabalhar autoconhecimento é ir lá naquele depósito de memórias e a gente mexer naquelas memórias lá. Por isso que autoconhecimento é tão difícil. Por isso que trabalhar autoconhecimento, trabalhar autodesenvolvimento é tão complicado, é tão difícil, porque você tem que ir lá, mexer onde você não quer mexer. Não é assim? Por isso que às vezes dói na gente, né, trabalhar o autoconhecimento. Mas quem consegue fazer também depois tem uma condição, né, existencial mais fortalecida. Não é assim? Bom, mas voltemos lá. Então, olha só. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, para que você possa começar a desempenhar esses hábitos, você precisa de treino. Tá certo? Você precisa, por isso que eu estou pedindo para você anotar. Anote, pega um papel, uma caneta, um caderno, ou então no seu celular aí, anote os 7 hábitos. Primeiro hábito, seja proativo. Seja proativo. O que é ser proativo? Ser proativo é você saber o que tem que ser feito e fazê-lo antes que alguém te peça para fazer. Antes que alguém exija de você que você faça. Ser proativo é você assumir a responsabilidade para você de fazer o que precisa de ser feito. Não fugir da raia, não é? Fazer o que precisa de ser feito. Isso é proatividade. Queridos, não é fácil. Não é fácil ser proativo. Precisa de muito exercício. Precisa de exercício diário e contínuo. Precisa da disciplina. Mais do que motivação. Mais do que motivação. Gente, motivação, como eu disse agora há pouco, motivação sempre está conectado a prazer. Ok? Motivação sempre está conectada a prazer. Motivação, do latim, movere, ou seja, o movimento de dentro para fora. O movimento que cria, o movimento que começa de dentro e ele se externa. Movere. Isso é motivação. Alguns autores chamam de motivação intrínseca.
Ah, César, mas e os estímulos? São motivações extrínsecas. Estímulo acaba. Por isso que já existem várias pesquisas, né? Isso aí já é um chavão, isso é muito antigo, né? Dizer que dinheiro não é motivador de ninguém. Por quê? Porque ele é um estímulo, ele é uma energia externa. Se ele acaba, acaba a motivação. Veja, não estou dizendo que não seja importante. Não estou dizendo que ele não seja importante, é que ele seja necessário. E que nós precisamos de saber lidar com ele, isso é verdade. Mas não é motivação intrínseca, é motivação extrínseca. É externo. Então, tudo que é externo a você são estímulos. Ok? São estímulos. Aquilo que tem dentro de você é a motivação interna, é a motivação intrínseca. E essa motivação intrínseca, ela tem a ver com o prazer. Ela tem a ver com o prazer de fazer o que precisa de ser feito. O primeiro hábito das pessoas altamente eficazes, dos 7 hábitos, seja proativo. É você saber o que precisa de ser feito, assumir a responsabilidade para você e fazer, antes que você seja exigido. Isso não tem a ver com motivação. Isso tem a ver com disciplina. Isso tem a ver com o propósito seu de vida. O propósito associado à motivação, associado à disciplina, você tem então a probabilidade aumentada dentro da estatística, né? Nós temos a probabilidade aumentada da sua eficácia, do seu sucesso. Não é isso? Então, o primeiro hábito é ser proativo, assumir para você essa responsabilidade de fazer o que precisa de ser feito. Assuma para você a responsabilidade de assumir, né, de fazer o que precisa de ser feito. Segundo hábito, então nós estamos na primeira base, né? Lembram-se? A primeira base é a base de autodomínio. São os 3 primeiros hábitos. Primeiro hábito, seja proativo. Segundo hábito, comece sempre com um objetivo. Tenha sempre um objetivo em mente. Tenha sempre um objetivo na sua mente. E esse objetivo, ele precisa de ser claro. Ele precisa de ser transparente. Ele precisa de ser positivo. Ele precisa de fazer bem a você e às pessoas que estão à sua volta. Ele precisa de ser do seu tamanho. São questões importantes, né? Que muitas das vezes a gente não imagina. Mas tudo isso que eu acabei de dizer para você faz com que o seu objetivo seja alcançado. Então, primeiro, você precisa de ter sempre um objetivo na sua mente. Objetivo de curto, de médio, de longo prazo. Metas claras para serem executadas para que o seu objetivo seja alcançado. Meta diferente de objetivo. Objetivo, né, é onde você quer chegar. E meta é o que você... São as pequenas bases que você vai alcançando para que o objetivo seja alcançado. Que é diferente ainda de tarefa. Muita gente acha que meta é igual a tarefa. Não é. Não é. Ok? Não confundam meta com tarefa. Objetivo é onde você quer alcançar. É o que você quer alcançar. Onde você quer chegar. Esse é o seu objetivo. É o alvo. Não é? E a meta? São as pequenas bases que vão te sinalizando onde você quer chegar. Se você está no caminho certo. Se você está no caminho correto. Então essas são as metas a serem alcançadas. Então nós temos metas diárias. Então vamos pegar, por exemplo, um objetivo de curto prazo. Vou pegar um objetivo de curto prazo, um objetivo de 6 meses. O que você quer alcançar?
Onde você quer chegar em 6 meses? Aí você vai então traçar as suas metas. Então você tem metas mensais, você tem metas quinzenais, você tem metas diárias. E dentro da meta, você tem então a tarefa que você precisa de executar. Você tem a ação que você precisa de desempenhar. E aí nós voltamos no primeiro hábito. Seja proativo. Então as tarefas, né? O ser proativo, ele tem a ver com ação. Então é você pegar a tarefa que você precisa de fazer todos os dias e fazê-la. Não é isso? Então tá aí. Segundo hábito, autodomínio. Comece sempre com um objetivo. Tenha sempre um objetivo em mente. Terceiro hábito. Classifique as coisas que você precisa de fazer. Então aí você vai pegar, olha só, você vai pegar as tarefas que você precisa de fazer. Você vai pegar as ações que você precisa de fazer. Você vai listar essas tarefas. E você vai classificar essas tarefas com grandeza de prioridade. Ok? Gente, pelo amor de Deus, não tem prioridade zero não, tá? Não brinca comigo assim não, pelo amor de Deus, tá bom? Não tem prioridade zero não, tá joia? Não coloca lá prioridade zero não, porque senão você não vai fazer, tá bom? Prioridade é primeiro, segundo, terceiro, tá bom? Eu costumo brincar nas minhas aulas desse jeito, né? O pessoal costuma falar, isso aqui é prioridade zero. Vai pro zero. Zero é zero, gente. Zero. Você fala zero pro seu cérebro, o que seu cérebro entende? Ele fica confuso. Pô, o cara fala prioridade eu tô esperando aqui alguma coisa de primeiro, não é? Aí você fala assim, prioridade zero, o seu cérebro entra em pânico. Ele não sabe se não é para fazer ou se é para fazer, mas afinal de contas, como é que não? Então eu costumo brincar um pouquinho com essa classificação, mas é verdade. Prioridade é 1, prioridade 2, prioridade 3, tá bom? Então, com relação ao objetivo, não tenha vários objetivos não, viu, gente? Não coloca muito objetivo na sua vida não, senão você não alcança. Se você tiver um objetivo de curto prazo, um objetivo de médio prazo, um objetivo de longo prazo, já é muito bom. E aí, dentro do objetivo de curto prazo, você tem então as metas mensais, quinzenais, diárias. Objetivo de médio prazo, a mesma coisa. Objetivo de longo prazo, a mesma coisa. E dentro da meta, você tem ação, tá bom? Vou te dar um exemplo do que é um objetivo. Né? Eu, por exemplo, está fazendo um ano agora, né? Eu estou completando um ano agora em agosto do ano passado. Eu tomei um susto tremendo, fui internado na UTI com suspeita de infarto, né? Infarto silencioso. Fiquei internado na UTI 24 horas sendo monitorado por causa de uma dor enorme que eu estava sentindo no meu peito, do lado esquerdo, no meu ombro, né? E a dor subia para o pescoço e descia para o braço, aquele negócio louco. Eu fui no hospital, eles me internaram. E aí fizeram um monte de exames, fizeram cateterismo no outro dia e nada, e aí descobriram, né, um ortopedista, né, o Dr. Rodrigo, descobriu, através de uma ressonância magnética, descobriu que eu estava com o meu braço empolou, apareceu uma herpes zoster e nós fomos descobrir, eu estava com uma inflamação na bainha do nervo radial do lado esquerdo do meu corpo. Então foram-se 60 dias, agosto e setembro, foram talvez os piores meses da minha vida, muita dor, passei praticamente 35, quase 40 dias acordado, não dormia de dor, muito medicamento. Estou fazendo agora em agosto um ano dessa passagem. Quando eu terminei, lá em outubro, que eu melhorei, que eu comecei a respirar né, diferente, minha vida começou a dar uma transformada, né? Eu tive a sensação que eu estava saindo da minha reforma íntima, não é? Estava renovado. Então lá para novembro, final de outubro, novembro mais ou menos, depois de muito sofrimento, depois de muita lástima, né? O que eu tracei para mim? Falei assim, peraí, eu tô vivo.
Então deixa eu jogar minha vida um pouco mais para frente, né? Eu estava lá com 57 anos, eu coloquei para mim que o meu objetivo de curto prazo era voltar a jogar tênis ou então aprender a jogar beach tênis. O meu objetivo de médio prazo, eu então com 59 anos, correr a minha corrida de São Silvestre. E com 60 anos, meu objetivo de longo prazo é fazer a caminhada de Santiago de Compostela na Espanha. Espanha e Portugal. Então, olha só, desenhei isso e colei na parede. Quem tiver a oportunidade de conhecer meu quarto, vai chegar lá no meu quarto, vai encontrar tudo isso colado na parede lá. E graças a Deus, já estou na minha 5ª aula de beach tênis, gente. Olha só, já consegui vencer o meu objetivo de curto prazo. E agora já voltei às minhas caminhadas, já voltei a perder um pouquinho de peso, já estou começando a desinchar e já começo a olhar para o meu objetivo de médio prazo, que é no final de 2025 eu fazer a minha corrida de São Silvestre. Haverá evidências, haverá sinais, né? Quem me acompanhar até lá vai conseguir me alcançar, talvez até participar comigo, né? Quem sabe aí tiver a oportunidade da gente fazer isso juntos, né? Tô convidando quem quiser fazer comigo, vamos fazer comigo, a gente pode fazer um grupo. Inclusive a caminhada de Santiago de Compostela, quem tiver a fim de conhecer aí essa caminhada, uma caminhada que a gente faz durante 25 ou 30 dias, lá na Espanha, em Portugal, passando lá, fazendo o nosso sabático lá. Quem tiver a fim, já vamos montar um grupo aí de trabalho em função disso. E em torno de tudo isso tem as metas e tem as tarefas e tem as ações, não é? Por exemplo, uma das minhas ações que tem a ver com disciplina, eu acordar todos os dias às 5 horas da manhã, fazer minha meditação, fazer o evangelho no lar, todos os dias às 6 horas da manhã, não é? Na internet, quem quiser me acompanhar, por exemplo, né, é só me acompanhar na página da Associação Espírita Cartas, né? Na página da Associação Espírita Cartas, é só me acompanhar todos os dias às 6 horas da manhã, vai me ver lá fazendo o evangelho no lar. Disciplina. Primeiro hábito, seja proativo. Eu assumi a responsabilidade para mim, para que eu fizesse isso. Isso é autodomínio. Segundo, estou com um objetivo em mente. Os objetivos estão traçados, não é? Os objetivos estão traçados. E o terceiro ponto, o terceiro objetivo das pessoas altamente eficazes, comece com o mais importante. Então é isso que eu estou sugerindo a você. Você lista suas tarefas e você vai fazer uma classificação. Você vai fazer uma classificação de prioridades. E aí você então começa com o mais importante. Esse é o terceiro hábito das pessoas altamente eficazes. Esse é o terceiro hábito da base de autodomínio. Ok, pessoal? Esse é o terceiro hábito. Primeiro, as primeiras coisas. Primeiro, as primeiras coisas. Você precisa de criar essa classificação para que você possa alcançar as suas metas, para que você possa alcançar os seus objetivos. Então observe o quanto são importantes estes hábitos na nossa vida. Agora, precisa de começar a pensar sobre isso. Precisa descongelar hábitos antigos. Precisa de colocar ações novas. Precisa de assumir a responsabilidade para você. Você precisa de assumir a responsabilidade para a sua vida. Você tem que ser o responsável de si mesmo. Não pode esperar ser proativo, saber o que precisa de ser feito e fazer o que precisa de ser feito antes que te seja dito, antes que seja exigido por você, antes que seja exigido por alguém para que você faça, é você assumir a responsabilidade de você mesmo. Assuma a responsabilidade da sua vida. Estamos aqui falando num tema mais amplo de transição de carreira. Assuma a responsabilidade para você. Trabalhe o seu autoconhecimento, trabalhe o seu autodomínio, trabalhe essa dificuldade de decisão, trabalhe essa dificuldade de procrastinação, que muitas das vezes é uma autodefesa das suas emoções. A procrastinação, às vezes, é uma autodefesa, você precisa de descobrir.
Sair de uma zona de conforto não é fácil. Fazer algo diferente, sair da zona de conforto é fazer algo diferente, não é? Ah, César, imagina, eu não vivo na zona de conforto, não. Eu trabalho o dia inteiro, eu acordo cedo, trabalho, cuido da família, cuido disso, cuido daquilo. Querido, você está na sua zona de conforto. É isso mesmo. Você faz isso todo dia? Isso é rotineiro na sua vida? Ah, César, pelo amor de Deus, não estou na zona de conforto, não. Eu estou sem tirar férias já tem 5 anos. Pois é, caiu na zona de conforto. Caiu na zona de conforto. Se você está sem tirar férias já tem 5 anos, 10 anos, não sei quantos anos, você está na sua zona de conforto, meu amigo. A questão é fazer algo diferente, então tira suas férias. Sai dessa zona de conforto, porque a gente se acostuma. A gente se acostuma. Então você precisa de fazer algo diferente, não é? Precisa de assumir a responsabilidade para você. Seja proativo. Tenha um objetivo em mente. Sempre tenha um objetivo. De curto, de médio, de longo prazo. Para você poder olhar para a sua vida lá na frente. Veja, não é ser ansioso, tá? Não é ficar com ansiedade vivendo no futuro. Não é isso não. A nossa vida funciona assim. A nossa intenção é no futuro, mas a nossa atenção é no presente. Lembre-se sempre de se lembrar disso. A nossa intenção é no futuro, mas a nossa atenção é no presente, ok? Então tenha sempre um objetivo em mente. Terceiro hábito da base de autodomínio. Primeiro as primeiras coisas. Primeiro o mais importante. Primeiro as primeiras tarefas. Então tenha claro para você o seu mapa de tarefas. Queridos, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes são maravilhosos. Quer acompanhar? Quer continuar sabendo desses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes? Nossa próxima quinta-feira. Nosso tempo já está acabando. Nosso tempo já está acabando. Espero você no nosso próximo ponto de encontro. Na nossa próxima quinta-feira estaremos juntos novamente para que a gente possa dar continuidade. Lá na nossa próxima quinta-feira, no nosso ponto de encontro de quinta-feira que vem, nós trabalharemos os outros 3 hábitos, que é a base de relacionamento com o outro, e o último hábito, que é o hábito de renovação contínua. Espero que você tenha gostado desse nosso ponto de encontro de hoje. Nosso objetivo hoje foi esse, trazer mais informações para você, para que você possa potencializar a sua vida pessoal, a sua carreira, não é? Estamos chegando aqui no final, espero que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus conhecidos, não é? Se fizer sentido para você, mande essa live, né? Mande a gravação aí para pessoas que você acredita que precisam de assistir, né? todo esse material. Vá lá no nosso canal do YouTube, todas essas aulas estão lá gravadas. Compartilha lá também, curte e compartilhe, né, com seus amigos, se fizer sentido para você, que essa é a minha intenção, compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas possível. E eu gostaria muito que você me ajudasse nesse compartilhamento de conhecimento. Vai ser muito importante para nós se nós pudermos levar esses conhecimentos, fazer com que mais pessoas alcancem essa potencialidade na sua vida. Beleza, pessoal? Graças a Deus, gratidão por esta quinta-feira. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima quinta-feira, o nosso próximo ponto de encontro com César de Aquino. Beijo no coração. Tchau!